Fundamental 2, eu acho que hoje é o maior gargalo na educação brasileira. E tem um documentário recente, muito legal, feito por um grupo de economistas da USP, da FEA USP de Ribeirão Preto, que eles mostram. Aí eu acho que Fundamental 2 a gente não sabe fazer. Acho que não tem nenhuma rede que vai muito bem no Fundamental 2. Você pega a Prova Brasil, quando sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, mesmo no Ceará, todo lugar tem uma queda. Então eu diria, o problema não está no ensino médio. O mau desempenho do ensino médio é só expressar os problemas do Fundamental 2. E o Fundamental 2 é um monte de coisas. Primeiro, é a transição da infância para a adolescência. A adolescência é um período difícil, porque é o período em que o comportamento da pessoa, do adolescente, deixa de ser responder a um comando do adulto e passa a responder ao comando do grupo. Né? Então, muda eu tenho um dois pouco filhos agora. adolescentes, eu entendo bem o problema. Né? Não é? Depois, essa transição é quando você sai de um professor generalista para professores especializados, né? Que torna muito mais difícil, porque deixa de haver aquela empatia natural do professor do primário, do Fundamental 1, e você tem que lidar, a criança que está entrando na adolescência, que é uma fase super difícil, tem que lidar com muitos professores. Então eu diria, uma reforma que seria muito importante era a gente, no Fundamental 2, caminhar para o ensino integral e criar carreiras de professores em que os professores, mesmo os especialistas, eles ficassem vinculados a uma única escola. Eles fossem professor só da escola. Qual o problema de fazer isso? É que para que você tenha um professor especialista que dê aula só numa escola, essa escola tem que ter uma escala mínima. Senão eu quebro o Estado. E aí eu tenho que reavocar. Dá para fazer isso porque a gente está no finalzinho da transição demográfica, começa a ter menos aluno, mas tem uma questão organizacional que vai ter que ser comunicada à sociedade e negociada com os professores. E eu acho que todo mundo sabe que padronizar currículo é importante, pelo menos nas matérias mais importantes, né? Matemática, língua e língua estrangeira, se a gente conseguir avançar. São as 3 competências importantes, né? Se comunicar na sua língua, se comunicar em inglês e saber fazer conta. O resto se aprende. O resto não é tão importante assim. Essas são as 3 competências que uma pessoa tem que ter. E tem que ter, então a gente tem que ter currículos menos ambiciosos na quantidade, no conteúdo, e mais profundos naquilo que é ensinado. Eu acho que tem que pensar todo o RH, como eu contrato professor, como que eu remunero, como eu aposento, o estágio probatório, que é aquele período em que ele não tem a estabilidade e pode ser demitido, tem que ser de fato utilizado e tem que ter critérios para tornar um professor estável, ou seja, passar num concurso não deveria ser o início da sua estabilidade. Você passa o concurso, você entra na carreira e o primeiro passo na carreira é você ficar no estágio probatório, a estabilidade vem depois. E assim sucessivamente. Já tem um monte de coisas que dá para ser feitas, mas para fazer tudo isso você tem que enfrentar as corporações, tem que ter coragem.